Alô velhinho, eu sou o Andrew, esse é o canal Producena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E no Gold Filme Cena de hoje vamos falar do filme Velozes e Furiosos 7, o último filme que estrelou o nosso querido Paul Walker. It's been a long way without you, my friend. Dia 2 de abril de 2015 foi lançado o filme Velozes e Furiosos 7 nos cinemas e hoje disponível no Prime Video. E a sinopse fala que um agente federal oferece ajuda para o Dom, que foi ameaçado por Shaw, o Deckard Shaw, que é irmão do nosso Shaw passado, né, o Owen Shaw do filme 6, e agora ele precisa encontrar esse Shaw para proteger a família dele, porque esse novo Shaw, Deckard, está tentando vingar o irmão dele de toda a equipe que acabou deixando o irmão dele de formas terríveis, que não morreu, então ele tá todo quebrado no hospital e o irmão dele que vai fazer essa vingança. Mas dessa vez tem um agente que não se sabe o nome, né, ele não é nomeado, que vai ajudar o Dom nessa, porém tem uma troca, sempre tem uma troca. Ele precisa recuperar uma hacker na verdade, que foi capturada, para que então ele consiga um recurso suficiente para encontrar Shaw e ajudar Dominic a proteger a sua família. E quanto aos personagens, além de todos aqueles que nós já sabemos, temos como Deckard Shaw, Jason Statham, e como Ramsey é Natalie Emanuele, que é a nossa hacker que foi sequestrada. E o Senhor Ninguém, o agente misterioso que vai ajudar o Dom, interpretado por Kurt Russell. É um ator antigo aí que ainda está nativo e que caiu muito bem para o papel. E antes de falar do filme, eu quero te pedir para se inscrever nas minhas redes sociais, que temos aqui embaixo várias redes, vários meios que é para poder chegar até ti. Eu espero que tu possa se inscrever nessas minhas redes, acompanhar os shorts que a gente tem postado aqui, se inscrever no canal, porque vai me ajudar muito mesmo. E também em algum momento estamos montando uma comunidade Producena, uma plataforma para trazer conteúdo audiovisual e de cinema, para a gente poder estar conversando mais pertinho e poder te ensinar tudo aquilo que eu sei. De que trata então esse filme? Esse, mais uma vez, não é um filme sobre carros, é um filme que utiliza carros, como eu falei no filme anterior. E se tu não assistiu os filmes anteriores, sabe que a gente está o mês inteiro falando dos Velozes e Furiosos. Então já trouxe filme 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora estamos no 7, um filme muito peculiar que tu precisa assistir e que tu, antes de chegar nele, tem que assistir todos os outros, inclusive os vídeos que eu trouxe aqui pro canal. Então assiste lá, depois volta, que é pra gente poder conversar juntinho. Porque esse é um filme de espionagem e de ação, traz muita ação, porque a motivação do nosso Dominic não é ganhar uma corrida, não é ter um carro melhor, mas simplesmente proteger a família dele. Portanto, tem muito a ver também com o fato de ser um filme de família. Dominic Toretto traz muito esses princípios de família em todo o tempo, de forma firme, mas sem impor isso a ninguém, mas mostrando que isso faz parte da vida dele, que as pessoas que fazem parte, eles precisam entender isso, inclusive a Letty, que está recuperando a sua memória, para que então eles possam ser fortes e viver bem. Pai, esse foi um filme muito difícil de assistir, com certeza difícil, porque eu sei, né, todo mundo sabe que esse é o último filme do Paul Walker, então a gente já sabe que ele vai morrer de verdade, não só no filme. Então no filme ele não morre, só que em todo o filme, por mais que não fosse essa a ideia do filme, mas acaba nos passando a ideia, reforça o fato de que ele não vai voltar, que vai ser o último filme dele, que vai ser o último momento em que ele vai aparecer. E isso ele reforça em alguns momentos do filme, mas tem dois que eles destacaram mais, que é no início, onde eles estão no enterro do Han, dizendo assim, bah, não aguento mais a morte, não quero ter que ir a funeral nenhum mais, e o Brian fala, não, só vai ter mais um enterro, só mais um funeral, que é o do Shaw, que ele fala isso. Só que quando ele fala isso, pensa assim, puxa vida, vai ter um funeral, de quem? De quem sabe que vai ter. Mas no final do filme ele fala também, ele tá ligando pra Mia, que tá lá escondida, para que o Shaw não encontre ela, e diz assim, olha só, se tu não tiver notícias minhas em até 24 horas, pega o Jack, que é o filho dele, e sai daí. E a Mia dizendo, não, tu tá falando como se eu não fosse mais te ver, como se eu não fosse mais voltar. Tá, manda um beijo pro nosso filho, vai ficar tudo bem, não sei o que. Então a gente sente que o filme tá nos passando uma mensagem de que ele não vai voltar. A mensagem não era essa, né? Ia dar tudo certo, só que na vida não deu e a gente fica assim, ah, poxa vida. E a gente vai se envolvendo tanto com a história, porque são 7 filmes até aí, a gente vai pegando desde o início, onde o Brian era só um carinha, um agente policial, ele começa a entender todo o princípio de família, a se envolver com as corridas, a gostar desse mundo, a participar, mesmo que ele não tenha aparecido no 3.
sabe, a gente se envolve tanto na história que a gente se sente parte da família. E sabendo que o Brian, não só o personagem, mas o homem, o ator, a pessoa por trás, ele morreu, isso fica muito pesado, muito triste de assistir o filme. Tanto que o filme ele ganha um poder a mais porque ele consegue nos identificar diretamente com a perda. A mensagem do filme é ação, espionagem, família, carros, ok, aquela coisa. Só que quando o filme consegue trazer um ponto de identificação com a vida real, ele fica muito mais forte e até pesado. E nesse caso a gente tem esse ponto, um ponto negativo, um ponto que a gente não conseguia controlar, que a gente não tem como trazer de volta o Paul Walker, mas justamente por isso a gente sente muito mais emoção, pelo menos eu senti muito. E bom, no final eu falo no final, espera, daqui a pouco eu falo. Brian, então, o personagem Brian, agora ele é um pai de família, mostra aqui no início do filme que agora ele tem que se preocupar com levar o filho para a escola, cuidar das coisas de casa, da esposa. Ele não é mais um piloto de corrida, ele é o pai do Jack, o esposo da Mia, e tem as suas funções ali, ele tem dinheiro, tem a vida deles agora é aquilo ali. Ele sente falta da adrenalina, mas o que ele mais quer, o que é mais importante para ele, e o Dom também concorda, é a família. Então o Dom fala, olha só, de todas as coisas que tu faz, que a gente já passou junto, a maior delas que tu já fez é assumir o teu papel como pai de família, como marido da minha irmã, da Mia. Ele reforça muito isso, ele traz esse princípio de família, e o Brian é como se ele estivesse pegando muito mais a herança de família nesse momento, como se no futuro ele fosse assumir o papel do Dom. Talvez esse fosse o plano original dele, se o ator ainda estivesse vivo na continuação dos filmes, e que isso seria muito reforçado nesse momento. Quanto a Letty, no início do filme mostra ali o Dom tentando trazer a memória dela, dizendo, olha só, esse lugar que a gente vai, os carros, as corridas, e ela pergunta, a gente se conheceu aqui? Não, a gente criou tudo isso aqui, tudo isso saiu de nós. Então mostra que ela não tá lembrando mais, e que dessa vez, diferente do que ele fez no filme 4, que é deixar ela para que ninguém fosse preso e tal, ela tá dizendo, eu não posso mais ficar contigo, eu preciso lembrar, eu não sou mais essa pessoa. Só que no fim, mais pra frente, logo no início, ela volta pra fazer parte da equipe toda, mas aquela cena serviu pra reforçar do tipo assim, a Letty não se lembra, não é mais a mesma pessoa. Este é um problema que precisamos resolver, e que eles resolvem nesse filme, mas ao final, e mostra durante o filme que ela vai lembrando sim todas essas coisas, só que ela não quer se entregar. Naquele momento do final, que eu já vou falar no final, quando chegar ao final, ela se lembra e a gente consegue trazer de volta a Letty que a gente tinha antes. Outro detalhe também é que eles reforçam o fato do crucifixo. Eu ia falar no filme 4, mas eu acabei esquecendo de tantas coisas que eu tinha que falar e de tanto rápido que eu queria trazer, porque, poxa, eu tenho tanta coisa para trazer sobre cada filme, mas eu tenho que ser rápido, eu não quero trazer um vídeo longo para vocês. Tanto que em algum momento eu quero poder fazer lives e poder comentar de fato tudo que teria para comentar, para trazer em aspectos técnicos, aspectos de roteiro, aspectos que a gente sente do filme, mas que eu não consigo trazer. Então, sobre o crucifixo, no filme 4, quando ele vai embora e deixa a Letty, ele deixa o crucifixo para ela. Ok. Só que ela morre, então ele pega de volta o crucifixo. E esse crucifixo foi apresentado então como um elemento importante na nossa história, um elemento da família, um elemento de princípios, um elemento do peso que cada personagem tem no filme 4. Que agora ele é trazido de novo pelo Shaw, o Deckard Shaw, e o Dominic se aposta de novo daquele crucifixo e que é passado de novo para Letty para reforçar o momento em que esse crucifixo foi trazido pela primeira vez na história deles, né, do Dominic e da Letty, que foi quando eles se casaram. Porque tem uma ceninha que diz ali assim, e as alianças, você trouxe as alianças, ele não tinha trazido, mas ele tinha um crucifixo. Então ele trouxe e colocou na Letty. Então esse crucifixo ganhou um poder tão grande na nossa história porque ele reforça muito toda a unidade, o pacto que eles têm, a lealdade que eles têm. Esse é um fato que é trazido nesse filme através da hacker, e que ela disse assim, vocês são leais e eu posso perceber isso. É um peso que é trazido sobre esse crucifixo e que vamos ver como é que ele vai ser utilizado mais pra frente, que talvez seja em relação ao Brian, né, que é alguém que não vai estar mais nos próximos filmes. E o Dom, eu não sei o que ele tem
tem na cabeça, porque parece que para ele sempre é uma opção saltar de carro dos lugares. Ele saltou do precipício, mas no início do filme, ele saltou de um prédio em Dubai, mas no meio do filme ele saltou de um estacionamento grande lá no final do filme. Eu não sei porque ele não entendeu que o lugar dele é na terra, é rastejando, é com as rodas, ele não tem um avião, ele tem um carro. E ele pensa assim, não tem o que eu fazer, não, é uma solução eu saltar de carro, seja lá de onde eu estiver. Por quê? Por quê? Por quê? Eles estão querendo quebrar as regras da física, da gravidade, da humanidade. São só carros, não são aviões, não são máquinas mortíferas que transformam as realidades, né? Mas enfim, ele salta e dá tudo certo todas as vezes. Quer dizer, quase não dá certo no final, né? Mas foi só pra dar uma dramatizada. A equipe então, cada um faz a sua função, faz o que tem que fazer, cumpre ali. O Tej é o cara da tecnologia, o Roman é o cara, né, o piadista que traz um humor e consegue distrair as pessoas quando precisa. E, inclusive o Roman, ele traz alguns momentinhos, algumas piadas, inclusive quando ele tem que saltar do avião de carro, ele pensa, não vou, e o Tej aciona o paraquedas dele, ele é puxado e ele sai xingando o Tej, enfim, o Roman consegue trazer esse ponto engraçado pra nós, inclusive ele se achando, não, eu sou o líder agora eu vou resolver essa coisa, e ficou muito bem encaixado. Eles conseguiram colocar na história toda, em todos os filmes, um pouco mais o tom cômico, conseguiram colocar o Roman como o protagonista nesse sentido e tem dado muito certo. E o novo Shaw, o Deckard Shaw, ele é trazido como o irmão mais velho do Owen Shaw, que é o Shaw do nosso filme anterior. Só que esse é o cara, ele é indestrutível, ele é matador. As primeiras cenas do filme é mostrando que ele destruiu, não tem motivo nenhum para ele ter destruído um hospital e os policiais para poder chegar no irmão dele. Do tipo, não vão deixar eu entrar, ok, entra escondido, não precisa destruir o hospital para chegar no teu irmão. O cara destrói tudo. Esse não é um agente especial treinado, esse aí é o Chuck Norris. Ele é o cara que com uma faca ele consegue criar e explodir tudo. Com uma bombinha ali, uma granada, ele consegue matar todo mundo que ele quiser. A gente vê que ele não precisa fazer muito, ele não faz muito. Ele faz mais somente no final, quando ele briga ali com os pedaços de ferro com o Toretto, mas fora isso, ele não é um cara assim tão... ele é mais empoderado do que realmente faz algumas coisas que a gente percebe na nossa história. Mas sim, ele é o Chuck Norris, ele é o cara que o que ele quiser fazer, ele vai fazer. Kurt Russell então é trazido como nosso agente, aquele que vai dar uma ajudinha para o Toretto e que ao mesmo tempo vai trazer as missões, porque a maior parte do filme eles são colocados para resolver esse bendito motivo besta que eu acho de que vocês primeiro precisam encontrar uma hacker que foi capturada, porque ela vai saber onde está o chip, o negocinho lá, o olho de Deus, o negócio que tu vai conseguir rastrear todo mundo, e aí assim tu vai conseguir rastrear o Shaw antes dele te rastrear. Aí o cara pensa, poxa, mas que motivo meio fraquinho, né? Podiam ter criado uma coisa melhor para poder motivar os nossos personagens. Porque o Dominic mesmo falou, olha só, eu podia simplesmente ficar ali parado esperando para que o Shaw aparecesse e ali eu acabo com ele. Só que aí, enfim, esse senhor ninguém, ele acabou convencendo ele, aí ele foi atrás, e aí toda a função do nosso filme acaba sendo muito mais em descobrir como chegar nesse olho de Deus aí, nesse negócio, do que simplesmente em pegar o Shaw, sendo que o Shaw aparecia em todos os lugares que eles estavam. Eles tiveram, portanto, muitas oportunidades de pegar o Shaw no caminho. Se eles simplesmente ficassem ali prontos esperando, eles resolviam essa função do Shaw e não precisavam estar fazendo toda essa procura, essa busca aí pelo tal do olho de Deus, a tecnologia toda e a hacker, mas ok, aconteceu, tá aí. E o Kurt Russell, né, o senhor ninguém, é colocado como um cara empoderado ali, mas um cara legal, parece ali que é um cara que realmente ajuda eles, que tá ali próximo, e que apesar de ter tomado alguns tiros, ele vai ficar para o próximo filme. E temos muitas cenas de ação muito legais, muito bem construídas, que, poxa vida, deve ter saído muito caro fazer esse filme, dentre todos os outros também, mas acho que esse um pouco mais, porque eles foram em muitos lugares, eles foram em Tóquio, eles foram em Los Angeles, eles foram em Dubai. Ter um carro caro já é uma coisa muito cara, mas ter muitos carros caros e destruir esses carros caros em lugares caros deve ter sido muito caro fazer esse filme. E isso só para trazer muitas cenas de ação para nós, né? E uma dessas cenas é eles saltando os carros de um avião para poder ir atrás da hacker. Isso é uma coisa
legal de ver os carrinhos voando. Outra coisa é depois que eles descem, a perseguição que eles fazem atrás de um ônibus que tem umas metralhadoras do lado e tal, toda aquela perseguição, a função atrás da hacker. Nesse mesmo momento em que esse ônibus é jogado no chão e ele quase cai do precipício, o Brian tá lá dentro, ele tem que escapar. Cenas de ônibus assim sempre me lembram muito de Jurassic Park, aquela cena mais icônica e tensa, uma das cenas mais tensas que eu já vi na vida, que é uma cena tensa, uma cena de ação também, onde o Brian quase morre, mas volta, né, mais um sinal de que ele morreria no final mesmo. O Toretto e o Brian em Dubai saltando de um prédio pro outro com aquele carro rápido que não tinha freio, que era o mais rápido do mundo, chegava a 390 km por hora, é loucura aquela cena, loucura. As perseguições também lá em Los Angeles no final do filme, onde tá ali um drone atrás deles, atirando, eles conseguindo enganar o olho de Deus e tiram uma pessoa daqui, põe a outra lá, hackeia o sistema, aí chega o Hobbs com a metralhadora, né, na verdade ele chega com um carro da ambulância, que eu não sei como que ele sabia que o drone tava ali, ele consegue derrubar o drone, pegar a metralhadora dele e sair como se fosse o Nemesis ou o Exterminador do Futuro com a metralhadora ali, destruindo todo o helicóptero e ajudando o pessoal todo. Ele ficou o filme todo no hospital, mas no final ele tipo assim, não, chegou a minha hora, vamos lá. E ele quebra tudo, consegue deixar a marca dele no filme também. E no final eles utilizam um recurso que eles não tinham utilizado ainda, que é uma quase morte, onde o Toretto pela terceira vez salta de um lugar alto que não deveria e acaba morrendo, entre aspas, porque obviamente uma pessoa normal, de tudo que ele já fez nesses filmes, teria morrido já no 4, no 5, né? Mas enfim, ele deve ter os seus ossos de aço e ele quase morreu, ele poderia ter morrido ali. E é aquele momento em que a Letty diz que lembra de tudo, é o momento que faz aquele drama, nós perdemos um personagem importante, até porque eles já mataram um monte de gente, né, nessa história toda, então matar o Toretto não ia ser uma surpresa, mas que enfim, eles utilizaram simplesmente para poder pegar a gente naquele momento e trazer a Letty de volta, né, fechar aquela função toda e terminar a nossa história, resolvendo ali, prendendo o Shaw, que a princípio ele foi preso, tá num lugar de prisão máxima, mas que a gente sabe, né, ele vai ser solto e vai trazer mais história pra gente. Só que a cena mais marcante para nós, a que mais pega, é o final onde eles estão ali na praia, aparentemente felizes, só que não felizes, porque a gente vê na expressão dos atores, que obviamente eles são atores, eles teriam que ficar sorrindo se eles precisassem ficar sorrindo, mas a gente vê que existe uma tristeza neles e que é uma tristeza que vem do real, eles não precisaram de muita inspiração além do que já tinha no coração deles, porque naquele momento já não tinha mais Paul Walker com eles, e na praia a gente vê eles falando com o roteiro, né, as falas, tudo aponta para o que a gente sabe na realidade, de que aquele não é o Brian, ele tá ali feliz e eles estão vislumbrando com aquele olhar, com aquelas palavras de que assim, não vai ser mais ou menos a mesma coisa a partir de agora, terminou. Inclusive o Toretto se levanta e diz assim, e vai saindo e pergunta, tá, tu não vai se despedir? E aí ele volta e vira e diz, não, isso não é um adeus, não é uma despedida. E aí ele vai embora e aparece o carro branco, sabemos por que um carro branco do Brian, e eles vão, o Brian dá aquele olhar e, meu Deus. E eu chorei nessa cena, e não foi uma lágrima nem duas, porque, né, você sabe por quê, né? Perder o Paul, a gente sente essa dor junto com eles, é muito pesado. E no momento que o Toretto segue reto, o Brian vai pro outro lado, mostra todas aquelas ceninhas dos filmes anteriores, desde o primeiro Brian, como é que ele era, o gurizão, crescendo. O Velozes e Furiosos foi o filme que ele se destacou, em que ele apareceu mais, o Paul Walker, deslanchar a carreira dele e ganhar o espaço dele no cinema, e ele foi muito querido em tudo que aconteceu, né? Inclusive o acidente dele aconteceu, foi um acidente de carro em que não era nem ele que estava dirigindo, era um amigo dele, ele estava no carona e que eles bateram num poste, o carro pegou fogo, essa é o fato real mesmo, e que depois chegou os bombeiros, identificaram ele, enfim, ele estava num evento de arrecadação de fundos para um acidente que tinha acontecido, enfim. Perdemos Paul Walker, não tem nada que a gente possa fazer. Esse é um filme, então, uma homenagem a ele, e eu acho que por isso pegou muito a gente. Essa cena eles conseguiram rasgar. A música que criaram para ele também. Enfim, esse é um filme fantástico. O 6, de certa forma, continua sendo um preferido em termos de história, mas o que eles construiriam a partir daí, o que eles conseguiram fazer o final, que tem muito mais realidade do que a gente gostaria,
acaba se tornando um filme muito especial pra gente também, muito especial na saga Velozes e Furiosos. Esse então foi o filme Velozes e Furiosos 7, eu espero que isso fique na tua memória, o nome, tudo que o Paul Walker construiu. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado pela tua interação, pelo teu gostei aqui embaixo, obrigado também porque tu já compartilhou o vídeo, te inscreveu no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.